Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isso, glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, meus queridos. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Nessa noite, nessa noite, glória a Deus, nós estamos felizes de estar na casa do Senhor, revendo muitos dos irmãos que há muito tempo nós não víamos. Você que está nos acompanhando através do Facebook, através do YouTube, esta é a ADSA Brasil Parelheiros, Rua Juvenal Luz, número 885, em frente ao Terminal Parelheiros. Se você quiser fazer-nos a visita, é fácil. Desceu no terminal, você está na porta da nossa igreja. É muito bom estar aqui esta noite com os irmãos, é maravilhoso. A live, quando nós fazemos com a igreja vazia, meu Deus, é muito difícil. Mas assim, com a igreja linda, maravilhosa, essa aqui é a noiva do Cordeiro. A igreja que vai morar com o Senhor, sem distinção de cor, sem distinção de posição social, sem distinção nenhuma. É a igreja que recebeu o nome de Jesus. Vamos para a leitura nesta noite, do texto ao qual nós vamos falar nesta noite. Vamos ler no livro de Jonas, capítulo de número 2. Eu vou ler novamente, os irmãos vão acompanhando, e diz assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do inferno. Do ventre do inferno eu gritei, e o Senhor ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas me enrolaram na minha cabeça. E eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos. Mas tu, ó Senhor, tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor, o meu Deus. Quando já desfalecia em mim a minha alma, eu lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração, lá no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, mas, Senhor, eu oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento. O que votei, pagarei, porque do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Eu vou repetir novamente o verso 9 e 10, que diz assim: Porque nessa noite nós vamos falar sobre a graça de Deus na oração de Jonas. Desculpe. Onde está a graça de Deus nesta oração, na oração de Jonas? O verso 9 diz assim: Mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. O que votei eu pagarei, porque do Senhor vem a salvação. Falou, pois,
o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas em terra seca. Eu fiz um propósito de fazer vários sermões no livro de Jonas. Acredito que domingo retrasado, eu falei sobre Jonas, capítulo de número 1, sobre o chamado deste profeta e a sua fuga. Porque Jonas, Deus o chama para esta vocação e manda que ele fosse profetizar para a cidade de Nínive. E por que a fuga desse profeta Jonas para não ir para essa cidade? Porque o capítulo de número 1, ele começa dizendo que Jonas, ele era filho de Amitai. Amitai, na época de Jeroboão, ele era o profeta que havia em Israel. E Jonas foi crescendo dia após dia, ouvindo que a Assíria, porque Nínive é capital da Síria, que a Assíria, ela iria invadir Jerusalém, ela iria invadir Israel. E quando ela invadisse, primeiro ela ia destruir, matar o rei. Porque se a Síria invadisse Israel, e ela matasse o rei e sua família, não haveria mais governo em Israel. Se a Síria invadisse Israel, e ela destruísse o templo do Senhor, não haveria mais templo e nem adoração ao Deus de Israel. E em terceiro ponto, quando a Síria invadisse a Israel, ela destruiria e mataria o profeta e toda a sua família. Quem era o profeta? O profeta era Amitai, e lá estava Jonas, o seu filho. E a Assíria, nesta época, tentou invadir Israel 14 vezes. Agora imagine vocês, este que era menino, agora sendo homem e profeta, Deus lhe faz um chamado. E aí houve a sua fuga. Por quê? Porque a oração de Jonas era para que Deus destruísse a Síria. A oração de Israel é que Deus destruísse e acabasse com essa cidade. Mas no decorrer do livro de Jonas que nós vamos ler, nós vamos ver os Jonas dizendo: eu não quis ir para lá, porque eu sei que o Senhor é bondoso e cheio de misericórdia. Agora, nós entramos no capítulo de número 2, porque quando Jonas desobedece, ele é lançado ao mar, e ele vai afundando o mar adentro. E o primeiro tópico desta noite é onde que nós encontramos a graça de Deus nesta oração. A história nos revela no final do capítulo de número 1, que Deus designou um grande peixe para que engolisse a Jonas. Não foi um peixe que estava aleatório ao mar e viu Jonas e disse: um alimento para mim. Não, foi Deus, o poderoso Deus de Israel, que disse ao peixe, que deu ordem a esse peixe e disse: engula Jonas, porque eu tenho uma grande obra na sua vida. Um escritor chamado Peter Grace, ele escreve que assim como Jonas, quando nós rejeitamos e nós desobedecemos a Deus, é preciso que haja um tratamento de Deus radical com nós. Ele aponta no texto, esse escritor, dizendo o seguinte: que o movimento na vida de Jonas foi sempre um movimento decente. Por quê? Deus manda ir para Nínive, mas a palavra de Deus diz no capítulo de número 1, que Jonas desce para Jope. E quando ele chega lá, o mesmo texto nos diz que ele desce para o fundo do navio. E o mesmo texto nos diz que quando os marinheiros jogam a Jonas ao mar,
este também desce até a mais profundeza do oceano. E deixa eu abrir uma aspas aqui. Isto que aconteceu na vida do profeta, quando ele foi descendo, desceu para Jope, desceu para o fundo do barco, foi descendo no profundo do mar. Isso não afeta somente, ou não afetou somente a sua vida, mas isso afetou todos aqueles que estavam à sua volta. Porque no capítulo de número 1, nós vemos os marinheiros desesperados e dizendo: por que está sobrevindo tão mal até nós? E quando eles acordaram a Jonas, eles fizeram a mesma pergunta ao profeta. E ele disse assim: eu sei, porque este mal está assolando o mar. Eu sei, porque este mar está assolando o navio. E eu sei, porque este mar está assolando a vida de vocês, que vocês tiveram que jogar as suas bagagens ao mar. Tudo isso que está acontecendo é por culpa e irresponsabilidade minha. Até Jonas ser forçado a lançar-se ao mar, o mar estava bravio. Até Jonas ser lançado ao mar, os marinheiros estavam jogando as suas bagagens. Até Jonas ser lançado ao mar, a embarcação, ela estava balançando de um lado para o outro. Mas o texto nos diz que quando Jonas caiu ao mar, acabou-se a tempestade. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós decidimos fazer, porque isso pode não somente afetar a minha vida, como pode afetar a vida daqueles que estão à minha volta ou à nossa volta. Preste atenção, Jacó, ele não estava preparado para liderar a família de Deus. Jacó, ele precisou ser forçado a fugir da casa dos seus pais. Jacó precisou trabalhar 7 por uma esposa e depois mais 7 anos por outra esposa por causa do seu sogro. Ele precisou, Jacó, enfrentar um encontro com seu irmão Esaú. E preste atenção, lembra o texto? Quando Jacó está vindo para encontrar com seu irmão, ele pensa consigo que seria um encontro violento. E o texto diz que quando chega no val de Jaboque, Jacó manda a sua família ir à frente, manda os seus criados irem, manda os seus animais passarem. Mas o texto sagrado nos diz, lá em Gênesis capítulo de número 32, que foi lá no vale de Jaboque, que Jacó teve um encontro com Deus, o nosso Senhor. E o texto sagrado diz que o anjo lhe disse: a partir do dia de hoje, o seu nome não será mais Jacó, porque a sua vida foi transformada pela graça de Deus, e o seu nome vai se chamar Israel, porque de você muitas nações vão existir nesta terra. E o texto diz que o encontro de Jacó com seu irmão Esaú foi um encontro de grande alegria. Eles se abraçaram, eles choraram, e houve perdão naquela casa, porque estava sendo manifestado a graça de Deus naquela vida. Queridos, Abraão, José, Davi,
Elias, Pedro, só se tornaram líderes e homens poderosos na presença de Deus, em meio aos seus fracassos e sofrimentos. Abraão, José, Davi, Elias, Pedro, homens que fizeram a história na Bíblia, foram líderes poderosos na mão de Deus, por causa dos seus fracassos e sofrimentos. Somente quando nós às vezes chegamos ao fundo do poço, quando tudo desmorona, quando todos os recursos estão falidos e exauridos, é que finalmente se abre para aprender. Nós nos abrimos para aprender como depender completamente de Deus. Costuma-se dizer que você ou nós só percebemos que Jesus é tudo o que eu preciso quando Jesus é tudo o que você tem. Você já conversou, e eu trabalhei por um empresário, e ele tinha vários carros, triplex, os seus jantares eram 10 mil reais em uma noite, os seus vizinhos tinham 50 carros no prédio, somente carros importados. Nos Estados Unidos tinha casa, carros. E quando você falava sobre a graça de Jesus, sobre este Jesus, eles diziam: não preciso de Jesus. Mas quando ele se achega ao fundo do poço, que Jesus é a única coisa que ele tem em sua vida, como um amigo meu disse quando estava trabalhando pela Porto Seguro, que o dono daquela mansão extraordinária o chamava com nomes pejorativos, e ele dizia assim: eu não vou olhar para trás, porque eu não acredito que ele está falando comigo. E ele continuou a chamar por nomes pejorativos, e quando ele virou, ele disse assim para ele: você somente está vivo, e esta doença que você tem, ela ainda não te consumiu, porque a graça de Deus está recaindo sobre a sua vida. E ele diz que aquele homem caiu-se de joelhos e disse: eu quero receber este Jesus, porque ninguém, meus filhos não sabiam, a minha família não sabiam, ninguém na empresa, amigos, sabiam do que eu estava passando, a não ser o médico e a minha esposa. Então, se Deus é poderoso para revelar a sua graça na minha vida, disse ele, eu quero receber esta graça poderosa que somente o Senhor pode dar. Lembra o que Jesus disse em Mateus capítulo de número 10, verso de número 39? Jesus disse assim: é preciso perder a sua vida para você poder achá-la. Isso só acontece você perdendo a sua vida. Achando ela é quando você percebe que Jesus é a única coisa que você tem e a única coisa que você precisa para a sua vida e a vida da sua família. Neste texto de Jonas, nós aprendemos que o caminho para cima era primeiramente Deus ensinando para ele
é para baixo. E preste atenção no texto que eu li para vocês. Não é simplesmente o fato de estar no fundo do mar que Jonas começa a mudar a sua vida, não. Leia o texto de capítulo número 2, verso de número 8. É quando Jonas ele começa a orar. Jonas, capítulo de número 2, verso de número 8, ele vai orando e diz: os que observam as falsas vaidades, deixam, Senhor, a tua misericórdia. Jonas começa a orar, e no clímax da sua oração, sabe o que Jonas percebe? A misericórdia de Deus. Sabe, esta misericórdia de Jonas, capítulo de número 2, verso de número 8, é o amor inabalável de Deus, é a graça de Deus, que Paulo disse: vocês são salvos pela graça de Deus, o amor inabalável de Deus. E Paulo vai dizendo: isso não vem de vocês, é presente de Deus, para que ninguém que esteja aqui esta noite, ou que esteja pela live, diga: é mérito meu, fui eu que fiz para receber a graça de Deus. Não, Jonas disse: a tua misericórdia, amor inabalável de Deus. Aí vocês prestem atenção, que embora muitas pessoas falem sobre a graça de Deus, já perceberam isso? Embora muitas pessoas falem sobre a graça de Deus, a graça ela não é uma realidade para a vida desta pessoa. Já percebeu? Ela prega a graça de Deus. Eu estava conversando com um parente de perto, e eu disse para ele assim: como nós assembleamos somos estranhos. E ele disse: por quê? Eu disse assim: porque de pé, de joelhos, nós somos calvinistas. Nós dizemos assim: Deus é poderoso, Deus tem o controle de tudo, tudo está nas mãos de Deus, Deus faz, Deus pode. Aí a gente cita: Deus mata, Deus faz viver, Deus é o que dá vida, Deus é o que tira a vida. Aí nós vamos orando, e de joelho nós somos calvinistas. Aí de pé, quando nós colocamos de pé que o mal, que a tempestade, que as ondas, que a profundeza do oceano bate na nossa vida, aí nós dizemos: Senhor, tem misericórdia de mim. O que está acontecendo? Eu não poderia passar por isso, isso não poderia acontecer na minha vida. O que está acontecendo? Deus me abandonou, Deus me deixou. Não, querido, acredite em Deus. Na sua vida, de joelho ou de pé, Deus continua no controle da sua vida. E para essas pessoas parece que é uma realidade que não pode acontecer. Esta graça parece também que é uma realidade que não pode acontecer. E uma vez na escola bíblica aqui dominical eu disse assim: imagine um indivíduo, ele invade a sua casa, ou a minha, ele moleste a vida da minha filha, ou da sua. E aí quando você entra nesta igreja, que você vem cumprimentando os seus queridos irmãos: a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Que você chega aqui nos primeiros bancos, quem está sentado? O mesmo indivíduo que invadiu a sua casa, que abusou da sua família, mas agora ele está convertido. A graça de Deus alcançou a vida dele.
E o interessante é que um dos comentários que houve aqui na escola bíblica foi: se eu me encontrasse com ele, eu acabaria com a sua vida. A graça de Deus, ela perde essa realidade quando o mal bate na nossa porta. Agora vamos ver algumas verdades que são cruciais na graça de Deus. A primeira verdade é que nós, queridos, nós, e quando eu digo nós, é toda a humanidade, nós vivemos num deserto do mal moral. Sabe o deserto do mal moral? Porque nós somos ensinados, preste atenção, como que o mundo é ensinado? Nas escolas, nas faculdades, nas empresas, nós somos ensinados que todos padrões morais são socialmente construídos. Todo padrão moral é socialmente construído. Uma família constrói o seu padrão moral de um jeito, a outra família constrói o seu padrão moral de outro jeito, a outra constrói o seu padrão moral conforme a sua posição social. E nós somos ensinados assim pelo mundo. E o mundo só não ensina isso também. O mundo diz assim que os padrões morais são relativos. Ele diz assim: este rapaz, ele gosta de se relacionar com o homem, isso é relativo. Esta moça, ela tem uma atração feminina, isso é relativo. Não precisa ser um casal, macho e fêmea. Aí eles dizem assim, podem ser um casal, mas não, podem ser parceiros, parceiras. Por quê? Porque o mundo ensina que é relativo. Ele vai ensinando o padrão moral que você deve viver. E o mundo vai colocando isso através da TV. O mundo vai colocando isso através da escola, através da faculdade. E aí como que nós devemos entender a verdade crucial da graça de Deus? É como Jonas diz: todos nós, verso de número 3, ele diz: ó Senhor, me lançaste nas mais profundezas, no coração dos mares. Não foi Jonas que caiu, ele diz: foi o Senhor que me lançou lá. Por quê? Porque para Deus não existe nada que é socialmente construído. Para Deus não existe nada que nós vamos relativizando. Para Deus o erro é erro, o acerto é acerto. Para Deus ele vai mostrando através de Jonas: Jonas, pecado é pecado. Você desobedeceu a minha ordem. Eu disse: vá para Nínive, e você desce para Jope, você desce para o fundo da embarcação, e eu te lancei na mais profundeza do mar, para você entender que na minha palavra o errado é errado e o certo é o certo. Então não relativize a sua vida com a sociedade, não construa os seus padrões morais como a sociedade diz. Diga: nós somos noiva do Cordeiro de Deus, e a minha vida tem que ser santa, lavada, remida no sangue do Cordeiro de Deus. A mensagem persistente da Bíblia é: somos pecadores. Preste atenção, todos que aqui estão, do mais velho ao mais novo. A mensagem persistente da Bíblia é que somos pecadores e somos culpados diante de Deus. Esta é a primeira verdade crucial que a graça nos ensina.
nós temos um mau moral. Lembra Paulo dizendo, aquele que escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento? Paulo dizendo assim: aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Paulo está dizendo, é um mal moral que todas as vezes bate na minha porta, e a resposta de Jesus para Paulo foi: ei Paulo, a minha graça, ela te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A oração de Jonas reconheceu isso. No verso 3 ele disse: tu, Senhor, me lanças nas profundezas, no coração dos mares. Jonas sabia que a justiça divina, ela existe, e ele sabe que ele merece isso. Sabe qual é a segunda verdade da graça? A primeira é o mal moral. A segunda verdade da graça é a nossa impotência espiritual. Somos todos impotentes espiritualmente. Vocês já viram aqueles comerciais que são destinados aos casais? E fala, se você não é impotente, você precisa de ajuda. A segunda verdade é essa: impotência espiritual. Todos devemos admitir não apenas os nossos pecados, mas também devemos admitir o fato de que não podemos nos livrar e purificar dele. Já viu isso? Todos nós. E nós temos que reconhecer que nós não podemos nos purificar e nos livrar do pecado. Porque, já viu isso? E eu vou dar um exemplo que aconteceu por esses dias. Nós acreditamos que com trabalho na igreja, com observância religiosa obstinada, como os fariseus diziam, né? Eu jejuo, eu dou o dízimo, eu consagro, eu estou no templo, eu estou na esquina. Aí nós vamos acreditando que essa observação nossa religiosa obstinada, nós podemos reparar o nosso relacionamento com Deus. E já viu que tem igreja que até mesmo diz, nós podemos colocar Deus na parede, porque a minha posição, que eu estou religiosamente diante de Deus, Deus não pode dizer não para mim. Nós somos impotentes espirituais, irmãos. E eu estava conversando com um rapaz, um jovem senhor, e ele fez uma grande doação, fez uma obra para Deus. E eu fui conversando com ele, e fui dizendo assim: você é impotente espiritualmente diante de Deus. E eu fui conversando com ele, eu fui apontando os erros, e eu fui dizendo para ele assim: o seu saldo está negativo diante de Deus. E aí ele me perguntava: negativo quanto? E eu falava: muito. Seu saldo está negativo muito diante de Deus. E ele dizia: não, meu saldo não está tão negativo assim. Porque aí, às vezes, eu faço alguma obra de caridade. Às vezes, eu faço algo que, né? E Deus me ouve. Deus me assiste. Eu disse: sim. Mas o seu saldo está negativo. E ele disse: negativo quanto? E eu disse assim: muito. Porque o texto sagrado diz que nós fomos gerados em pecado. Nós fomos destituídos da graça de Deus. Somos impotentes porque nós não temos força para nos levantar diante de Deus e dizer: eu posso fazer, eu posso ir. E às vezes, como aquele fariseu diz assim: eu oro, eu jejuo. Lembra aquele jovem na Bíblia?
que o Senhor disse: conhece os mandamentos? E ele foi contando: sim, 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 eu obedeço a lei, eu respeito pai e mãe, eu não desobedeço pai e mãe, eu não minto, eu guardo, sim, sim, eu contei e eu guardo. E o texto diz que Jesus amou ele, mas Jesus disse: falta para você uma coisa, falta você pegar aquilo que você tem, você dar aos pobres e seguir-me. Jesus queria um jovem pobre diante dele? Não. Jesus está mostrando para ele que o evangelho, querido, a graça de Deus é renúncia. A gente precisa renunciar o mundo, renunciar as coisas que são apresentadas para nós e dizer: Senhor, eu sou impotente espiritualmente diante do Senhor e eu preciso que a sua graça me alcance. Sabe por que Jonas acredita nisso? Olha o que o Jonas diz no capítulo de número 2. Jonas diz que está afundando até o submundo, o mundo submerso, mais distante da humanidade e mais distante de Deus e do seu templo. Ele diz assim: cujas trancas se fecharam sobre mim para sempre. Na sua oração, ele percebe que está condenado e está barrado por seu pecado e rebelião. E sabe o que Jonas percebe? Não há nenhuma forma possível, de abrir os portões por si mesmo e pagar a sua dívida. Já pensou? Nós, queridos, nós somos barrados da presença de Deus, e a doutrina da graça só repercute profundamente na nossa vida se nós admitirmos, sabe, quando nós admitirmos: Senhor, eu não posso me salvar, não há o que eu faça pelos meus filhos que eu possa me salvar. Lembra Jó? Vá que meus filhos tenham pecado contra Deus, vou oferecer sacrifício. E os seus filhos morreram, os 10. Não há nada que eu possa fazer para salvar a mim, não há nada que eu possa fazer para salvar a você, e nós precisamos reconhecer isso, que somos impotentes diante de Deus. Nós não podemos fazer nada. A terceira verdade que esse texto nos ensina é o alto custo da salvação que Deus provê. Você já entendeu esse versículo? Porque Deus amou você de várias maneiras, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já entendeu o custo da salvação que Deus proveu para você e para a sua vida? Agora, não mais uma vez, mas 2 vezes na sua oração, Jonas olha não apenas para o céu, mas Jonas olha para o teu templo. Ele começa a dizer no verso 7, o teu templo sagrado, verso 4, e para o templo da tua santidade, verso de número 7. Jonas está dizendo: eu estou provendo e eu sei que a salvação só vem do seu santo templo, porque a arca do concerto está lá, a tampa do propiciatório está lá, os 10 mandamentos estão lá, o
o sacerdote entra no Santo dos Santos, oferece o sacrifício, e o meu pecado é perdoado por Deus, porque a sua presença está no santo templo do Senhor. Jonas reconheceu. O templo era a habitação do Deus Santo, cuja retidão moral e perfeita era simbolizado pela placa lá dos 10 mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos. Nenhum ser humano, já viu lá do Gênesis, quando veio ouvir da história da humanidade, que Deus fez a arca, deu os mandamentos a Moisés, nenhum ser humano jamais pôde observar a lei de Deus, nenhum. Aí a pergunta que surge é: como que nós nos aproximaremos de Deus? Como? A lei de Deus não nos condena? Sim, ela nos condenaria. E ela nos condenaria a todos que estão aqui, se não fosse pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. O sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O sacrifício que, quando disse está consumado, diz que o véu do templo se rasga de cima a baixo, porque Deus está dizendo: todos agora podem se relacionar comigo e com a minha graça, porque o meu Filho foi o sacrifício pela vida da humanidade. Somente quando a morte de Jesus assegura o nosso perdão é que podemos falar com Deus. Eu gostaria de chamar, vem aqui o ministro de louvor, jovem Igor, por favor. Louvo aqui. Nós precisamos aprender, irmãos, que nada merecemos além de condenação, que somos totalmente incapazes de salvar a nós mesmos, e terceiro, que Deus nos salvou. Apesar do nosso pecado, Ele nos salvou com um custo muito alto. O horário já não deixa. Eu ainda gostaria de falar sobre o brado da graça, ou o grito da graça na oração de Jonas, mas fica para um próximo trabalho. O jovem Igor vai louvar a Deus. Logo após o pastor Edilton, ele está com isso. Enquanto o jovem Igor vai louvar, por favor, deixa eu chamar aqui os obreiros, os diáconos. Diácono nosso irmão Antônio Machado, diácono nosso irmão Elias Jordão, diácono nosso irmão Erisvan, a diaconisa nossa irmã Luciana e o diácono nosso irmão Ricardo Luiz. Já vem para cá, diácono nosso irmão Machado, lave as mãos aqui, já ajuda aqui. Eu gostaria de chamar aqui o evangelista nosso irmão Francisco. Evangelista nosso irmão Francisco, vem à frente para orar pelo pão, por favor. Isso. Evangelista nosso irmão Francisco vai orar pelo pão e pelo suco. Enquanto, logo após, sabe, Francisco, a oração do louvor, e enquanto o Machado vai aqui lavando as mãos. Pode louvar. Por
Por sua graça,